Tem desejo de se aprofundar na palavra de Deus para ter mais firmeza? E o mais importante, se você quiser realmente saber interpretar corretamente a palavra de Deus, eu tenho um convite para fazer a você. Quero te convidar para conhecer o Bacharel Livre em Teologia do Nascido de Novo. Curso com mais de 80 matérias, mais de 50 bônus exclusivos para você, com todo o material incluso, que vai te levar a ter o seu certificado e a sua credencial de teólogo. Para conhecer todos os detalhes do curso, é só clicar em Saiba Mais aqui embaixo. Porque o Cristo dessa capa que exemplifica isso, o Jesus que é anunciado... Coloca para o pessoal aí também na tela, você colocou a capa para eles? Uhum. Pelo cristianismo, ele é um exemplo não de alguém insuficiente. Imagine que na teologia a gente faz uma distinção importante entre Deus e todos os outros seres criados, inclusive anjos. Tá? Só o único ser que subsiste por si mesmo é Deus. Ele não depende de outro para subsistir. Ele não foi criado por outro. Então, por isso ele é sempre suficiente, autossuficiente e ponto. Agora, todos os seres criados, tudo que é criado por ele é insuficiente porque, para existir, precisou dele. Dependeu dele de alguma forma, seja como alguns escolásticos vão chamar como causa primeira, né? Seja como criador, que aí é uma questão mais de uma visão pessoal de Deus. Não importa, estes seres criados, dentro dessa perspectiva, eles são insuficientes. Então, quando você observa o Cristo como Deus encarnado, a grande pergunta que você tem que se fazer é: se ele é suficiente, se ele não precisa de ninguém para existir e ser o que ele é, por que ele assumiu a nossa condição de insuficiência? Por quê? Por que ele assume essa nossa natureza? Alguns teólogos um pouco mais, eu diria assim, criativos, disseram que era uma espécie de inveja, né? Deus se invejou o ser humano, etc. E essa é uma visão muito pequena, porque não se trata de um Deus que olha para o ser humano e diz assim: puxa, legal esse mundo que eu criei, puxa, mas eu não posso provar dele, né? Deixa eu me tornar um ser humano para provar deste mundo. E não é isso, né? A história da redenção é uma história que recupera não um homem insuficiente, Vilela. Ele não quer salvar o homem da insuficiência. O Cristo é o Deus que se torna insuficiente enquanto ser humano, porque ele precisa comer, precisa beber, ele assume a nossa natureza humana, mas mesmo sendo Deus, ele assume uma posição de redenção. E o que significa essa redenção? Não a redenção do homem enquanto insuficiente, mas do homem enquanto miserável, quanto ignorante de que a sua vida é breve, de que a sua vida dura só um instante e de que a morte não pode ser um tema desconsiderado, não pode ser um tema preterido, não pode ser uma questão jogada para debaixo do tapete. Ela tem de fazer parte da nossa reflexão, porque é ela que nos amadurece, ela que nos torna mais conscientes do que realmente importa na vida. É a morte que faz você decidir o que realmente importa: ser feliz, ter uma noite de prazer ou cumprir uma obrigação. A resposta que a gente precisa para perguntas de ordem última como essa, elas têm de passar por um filtro que é a consciência da nossa finitude, a consciência da nossa morte. E não é fácil pensar a morte, não é? Porque as pessoas não querem pensar a morte. Né? Pensar a morte, ficar pensando sobre a morte, pensar sobre a finitude, não parece ser algo encorajador. As pessoas, elas querem que alguém chegue lá, um coach chegue para ela e diga assim: ó, você vai ser feliz, não é? E veja, isso acontece inclusive nas religiões. As religiões, inclusive o cristianismo, dentro das suas diversas manifestações, pode abandonar exatamente o único choque de realidade que traz alguém à reflexão mais importante da vida, fazendo uma pessoa se preocupar muito mais com as coisas que ela está apegada do que com aquilo que representa talvez a maior de todas as angústias dos seres humanos. Porque que é a depois, finitude. Exato, você morre, o último bolso, né, diziam os antigos, né, que você vai vestir, da camisa que você vai vestir, vai estar vazio. Você não leva nada.
Não é? Então, do que adianta você se apegar a tantas coisas, sendo que essas coisas não podem ser o chão da sua vida, não podem ser o fundamento último da sua vida, da sua jornada, e nem ser critério para você decidir o que seria realmente importante para a vida.